Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Vieira, eu sou ilustrador e designer de personagens. Já trabalhei ilustrando livros para as editoras HarperCollins e 3D Total. Já fiz personagens para jogos e animações e já participei de exposições em galerias nos Estados Unidos, na Inglaterra e na França. Nessa aula, nós vamos falar sobre proporção do personagem e divisão das áreas de interesse do desenho. Durante o curso, eu vou usar papel e caneta. Você pode usar o que quiser. O importante não são os materiais de desenho, e sim as técnicas. Nessa aula, nós vamos falar sobre proporção. É interessante lembrar que proporção é um pouquinho diferente da aula anterior que nós falamos sobre tamanho. E qual que é essa diferença? Enquanto na aula de tamanho nós comentamos que aumentar ou diminuir o tamanho de uma parte específica do personagem, ou de uma roupa, de um acessório, tinha implicações no design final, a proporção ela engloba esse aumento e diminuição do tamanho em comparação com outras partes. A proporção é um jogo de harmonia entre as partes do personagem. É como você consegue manter o controle do design do personagem como um todo. Não só aumentar ou diminuir uma parte específica. Ok? Agora a gente vai para o exemplo. E aí isso vai ficar um pouco mais claro do que só eu explicando. Ok? Vamos lá. Eu fiz um desenho aqui e a partir desse desenho a gente vai criar comparativos para entender como a proporção funciona. Esse primeiro desenho, como que está a divisão de proporção desse personagem aqui? A gente tem uma área bem maior de interesse aqui no tronco do personagem, com braços maiores e mais fortes do que as pernas, com o peito e a caixa torácica muito mais largos. Por que eu estou fazendo isso? Porque a área de interesse do personagem, por ser um jogador de beisebol, é o tronco e os membros superiores. Como que isso vai funcionar? O personagem tem uma movimentação com as pernas, mas essa movimentação é muito menos evidente e muito menos importante para o personagem do que a movimentação dos braços e do tronco dele, que é justamente onde está a força do personagem para rebater bola, para fazer todos os movimentos que ele vai fazer. Eu dou um enfoque maior no personagem, aumentando a área superior. Para fazer isso, o que eu fiz? Em detrimento de aumentar essa área superior do personagem, eu diminuí um pouco o tamanho das pernas. As pernas são um pouco mais fininhas. Apesar de serem longas, elas são um pouco mais fininhas. Onde é que eu consigo reforçar a força desse personagem? No rosto dele. Continua tendo um rosto largo, retangular, com o queixo grande. Então meu personagem é muito forte, mas o que acontece? Para preservar esse foco na área superior, eu diminuo a proporção das pernas em comparação com a parte superior. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui agora, de como isso seria diferente caso a gente fizesse uma outra abordagem, ok? Vamos lá para outro desenho.
mais 3 desenhos aqui para mostrar como a proporção entre as partes do personagem vai alterar essa leitura que fazemos dele. Não é só o aumento ou a diminuição de uma parte específica do personagem, mas o conjunto como um todo. No desenho número 2, eu fiz uma adaptação do primeiro desenho e tentei manter mais ou menos a mesma proporção do personagem entre cabeça e tronco do personagem, mas na área das pernas eu deixei elas um pouquinho mais curtas e mais largas. Vejam como o personagem já parece um pouco menos harmônico, a forma geral dele, e além disso tudo, parece que ele é um pouco mais lento, mais duro. A movimentação do personagem não parece tão ágil e tão imponente como a do primeiro. No número 3, o que aconteceu? Eu diminuí a área do tronco em detrimento das pernas. O tronco ficou menor, as pernas ficaram um pouco mais largas do que o primeiro, e só o fato de ter diminuído a largura do tronco, o personagem já parece muito menos forte e muito menos imponente do que o que ele realmente é. Eu não diminuí tanto o tamanho dos braços, mas o tamanho do tronco fez muita diferença no design final do personagem. E no número 4, o que aconteceu? Eu mantive mais uma vez a cabeça, o tronco eu deixei ele largo como o primeiro, deixei os braços largos como o do primeiro, mas a calça eu fiz ela muito maior do que o primeiro. Deixei ela, a altura das pernas está mais ou menos a mesma do primeiro, mas a calça está muito mais larga do que a do primeiro, com os pés um pouco menores. Percebam como essa relação da parte superior do personagem, do tronco do personagem, com as calças muito mais largas da parte inferior, faz com que ele pareça menos ágil do que o primeiro. As pernas, por serem muito largas, parece que fazem com que o personagem seja um pouco mais lento no movimento dele, e os braços não parecem tão fortes e tão preparados para rebater a bola. Bom, aqui eu apliquei outras proporções no personagem e com isso eu atingi outros objetivos. Só uma dica. Brinquem com o design dos personagens, brinquem com a proporção, mas cuidado para não exagerar demais nessa brincadeira da proporção e quebrar o design do personagem, que é quando ele não fica harmônico. Bom pessoal, é isso. Na próxima aula nós vamos ver como a posição de determinados elementos muda completamente a leitura que nós fazemos da nossa figura. Até lá!